Biografia de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi presidente da África do Sul. Foi o líder do movimento contra o apartheid, que era uma legislação que segregava os negros no país. Condenado em 1964 à prisão perpétua, foi libertado em 1990, depois de grande pressão internacional. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em dezembro de 1993, pela sua luta contra o regime de segregação racial. Infância e juventude. Nelson Mandela nasceu em Meso, África do Sul, no dia 18 de julho de 1918. Era um dos 13 filhos de Nokima Fakis-Fagado Mandela, mais conhecido como Henry Mandela, com Nosekini Fane, a terceira esposa de seu pai. Era filho em uma família de nobreza tribal, da etnia Xhosa numa pequena aldeia do interior. Recebeu o nome de Rolihlahla da Libunga Mandela. Rolihlahla em sua língua nativa significa algo como agitador. Mandela foi preparado pela família para ocupar um cargo de chefia tribal onde deveria ter aceito um casamento arranjado, em que a noiva seria indicada sem mesmo conhecê-la. Começou aprendendo os costumes, tabus e rituais com os mais velhos. Mandela observava e questionava quando tinha dúvidas sobre vários assuntos e assim começou sua educação. Ainda na infância, Mandela foi batizado em uma igreja metodista porque sua mãe era cristã. Em 1925 ingressou na escola primária na vila próxima de Kunu, onde recebeu da professora o nome de Nelson, em homenagem ao almirante Nelson, seguindo um costume de dar nomes ingleses a todas as crianças que frequentavam a escola. Esta consistia num único cômodo, com teto de zinco e chão de terra. Aos 9 anos de idade, seu pai morre e Mandela foi levado para a Vila Real, onde ficou aos cuidados do regente do povo Tambu. Ali frequenta a escola, vizinha à residência real. Aos 16 anos, Mandela realizou o ritual de passagem do Xhosa para tornar-se um adulto e recebeu mais um nome, Dalibunga, que significa conciliador. Ao terminar sua formação elementar, Mandela entrou na escola preparatória, Claqueburi Boarding Institute, um colégio exclusivo para negros, onde estudou a cultura ocidental. Em seguida, ingressou no Colégio Eldon, onde era interno. Em 1939, Nelson Mandela ingressou na Universidade de Fort Hare, uma universidade de elite na África do Sul dedicada aos estudantes negros. Nessa instituição ele estava matriculado no curso de Direito. Posteriormente ele foi expulso por envolver-se em protestos estudantis, contra a falta de democracia racial na instituição. Mudou-se para Joanesburgo, onde se deparou com o regime de terror imposto à maioria negra. Lá, Mandela viveu e presenciou a pobreza da população negra e procurou sobreviver trabalhando como segurança em uma mina. Em Joanesburgo, Mandela convenceu-se de que era preciso retomar os estudos porque a vida dos negros era duríssima. Em 1943, concluiu o bacharelado em artes pela Universidade da África do Sul. Continuou os estudos de Direito, por correspondência, na Universidade de Fort Hare. Depois que voltou a estudar, ele e um amigo decidiram abrir um escritório de advocacia, o primeiro conduzido por negros na história da África do Sul. Esses acontecimentos deram-se entre 1939 e 1944. A luta de Mandela contra as leis de apartheid. Um acontecimento marcante foi o ingresso de Mandela na militância que lutava pela defesa do povo negro na África do Sul. A vida em Joanesburgo e a curta experiência como advogado fizeram com que ele percebesse as grandes injustiças promovidas pelo apartheid. O apartheid, que significa separação, no Afrikaner foi um regime de segregação racial que existiu na África do Sul até 1990. Nele os negros não possuíam os mesmos direitos civis que os sul-africanos brancos. Os negros eram obrigados, por lei, a viver separados dos brancos, e existia uma série de leis que os obrigavam a ter sua etnia em sua identidade e os proibia o casamento interracial, obrigava o registro da raça na certidão. Brancos e negros viviam em áreas separadas, onde as escolas, hospitais, praças etc. eram estabelecidos em locais distintos para as duas raças. A segregação racial, a falta de direitos políticos e civis e o confinamento dos negros, em regiões determinadas pelo governo branco, provocou uma série de massacres e mortes da população negra. Muitos homens e mulheres da comunidade negra sul-africana dedicaram suas vidas a essa grande causa, o fim do apartheid. Nelson Mandela foi um dos mais notáveis líderes do movimento negro da África do Sul.
Na década de 1940, Nelson Mandela começou a participar ativamente da política, e, em 1944, junto com Walter Sisulu e Oliver Tambo, Mandela fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, CNA, que se tornou o principal instrumento de representação política dos negros. Esse movimento político tinha surgido na década de 1910 e tinha como causa a defesa dos direitos dos negros sul-africanos e o fim da segregação racial. Ele coordenava uma campanha de desobediência civil contra as autoridades brancas da África do Sul. Logo Mandela tornou-se presidente da Liga Jovem, e, posteriormente, foi escolhido para a presidência do CNA em Transvaal, uma província sul-africana. Isso fez dele o segundo homem do CNA, em 1952. Na década de 1950, um governo de extrema-direita assumiu o comando da África do Sul, e o regime de segregação foi expandido, aumentando a repressão contra os que se posicionavam contra ele. O envolvimento de Mandela com as ações do CNA fez dele um homem perseguido pela polícia. A violência da repressão policial fez com que o CNA perdesse força porque muitos decidiram abandonar a posição de resistência pacífica. Prisão de Mandela. Em 1956, Mandela foi preso pela primeira vez, acusado de conspiração. Em 1960, diversos líderes negros foram perseguidos, presos, torturados, assassinados ou condenados. Entre eles estava Mandela, que em 1963 realizava os preparativos para formar uma luta armada contra o apartheid, mas foi preso acusado de liderar uma greve e de ter deixado o país sem autorização. Ele tinha viajado e visitado países como Inglaterra, Marrocos e Etiópia na busca por apoio ao CNA. Em 1964 foi condenado à prisão perpétua. Ficou 27 anos no cárcere na ilha de Robben. Nos 27 anos de prisão, Mandela foi privado de qualquer contato com o mundo exterior, e até os funerais de sua mãe e de seu filho mais velho ele não pôde acompanhar, porque sua saída não foi permitida. Na década de 80, intensificou-se a condenação internacional ao apartheid. Só na década de 1980 que o governo sul-africano decidiu iniciar negociações para libertá-lo. A oferta de liberdade para Mandela foi realizada em troca de que ele abdicasse da resistência contra o apartheid. Mandela rejeitou essa e mais outras duas ofertas de liberdade. Em 1989, Frederick de Klerk assumiu a presidência da África do Sul, e, além da grande pressão internacional, ele percebeu que a continuidade do apartheid levaria o país a uma guerra civil. No dia 11 de fevereiro de 1990, depois de 26 anos, o presidente da África do Sul Frederick de Klerk libertou Mandela e colocou fim no regime de segregação racial. Prêmio Nobel da Paz. Após sair da prisão, Mandela engajou-se rapidamente em remontar a África do Sul, construindo uma democracia sem a segregação racial. Em 1991, ele foi eleito presidente do CNA, organização que teve o seu banimento retirado também pelo presidente Klerk. Mandela atuou junto a representantes internacionais para que eles pressionassem a África do Sul por reformas constitucionais e negociou com o governo sul-africano, prometendo realizar concessões caso a constituição do país fosse refeita. Em 1993, Nelson Mandela e o presidente assinam uma nova Constituição sul-africana, pondo fim a mais de 300 anos de dominação política da minoria branca, preparando a África do Sul para um regime de democracia multirracial. Nesse mesmo ano, Nelson Mandela e Frederick de Klerk receberam o Nobel da Paz pelo papel de ambos pelo fim do apartheid e por promoverem uma transição pacífica na África do Sul. Em 27 de abril de 1994, foram realizadas as primeiras eleições democráticas da história da África do Sul, e Nelson Mandela foi eleito presidente ao receber mais de 12 milhões de votos, que corresponderam a 62,65% do total. Mandela foi presidente de abril de 1994 a junho de 1999, e durante o seu governo procurou garantir uma transição pacífica. Ele recebeu algumas críticas por ter realizado uma transição muito branda e que não puniu os responsáveis por crimes contra a humanidade durante o apartheid. Seu governo assegurou uma nova Constituição para a África do Sul, baseada nos conceitos democráticos, garantindo os direitos das minorias no país. Mandela procurou garantir a saúde e a economia do país e criou alguns programas para reduzir a desigualdade social,
Um dos maiores problemas da África do Sul até hoje e um dos grandes legados do colonialismo britânico e do apartheid. Últimos anos. Em 1999, Mandela aposentou-se da política e, em 2004, anunciou que se retirava da vida pública, mas ele nunca o fez integralmente. Ainda em 2004, ele manifestou seu apoio público à candidatura da África do Sul à sede da Copa do Mundo de 2010. A partir de 2011, sua saúde ficou debilitada por problemas respiratórios e, em 5 de dezembro de 2013, ele faleceu em Joanesburgo, aos 95 anos de idade. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!